Gravação iniciada, hein? Vai Senhores, postar a gravação bem-vindos, hein? onde? Oi? Vai postar a gravação onde? Cara, não sei. Não sei se eu posto no YouTube, não sei. Eu tô pensando ainda. Ah, já é, então. É nóis. Já é. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint direitinho. Tá aberto, muito bom. Pra cá. Sai. Aí. Aí, PowerPoint aberto. Vamos começar, hein? Vamos começar. Preciso que vocês entendam. Primeira coisa. E alguns conceitos que a gente vai falar daqui a pouco. Roma, desde a sua fundação, ela não é cristã, ela não é católica. Os romanos vão ter sua característica como pagãos. 90% do período romano, se você quiser pegar do Império Romano, ele é pagão. Pagão na ideia de que pessoas. É a ideia de vários deuses, né? De você acreditar em vários deuses. Tranquilo? Além disso, quando a gente chegar em Império Romano, também é a mesma ideia. 10, 20% do Império Romano é cristão. O cristianismo ele é adotado pelos romanos só em 395. O Império cai em 476. Entendeu? Então você tem ali pouco menos de 100 anos de cristianismo. Show de bola? Dito tudo isso, para entender Roma, como é que Roma é criada, como é que ela nasce, não se tem notícias de fato, mas existe um mito. O chamado mito de fundação, que é baseado na história de Rômulo e Remo. E aí o texto diz, né, a lenda de que Roma foi fundada no ano de 753 pelos irmãos Rômulo e Remo. Como é que isso se dá? Os dois, segundo o mito de fundação, e vamos lá. E a gente precisa entender essa ideia de mito. O que é mito? Da onde vem um mito? Mito, para que é criado um mito, né, melhor dizendo? Por exemplo, a questão de mitologia na Grécia, que é muito forte, em Roma também vai ser. O mito, ele é criado com a proposta de responder às perguntas da sociedade. Ou seja, vou te dar um exemplo da Grécia. Pô, por que, sei lá, Atenas alagou? Porque Poseidon estava revoltado e alagou a cidade. Pronto, você respondeu a pergunta através do mito. Tranquilo? Aqui, a criação de Roma se dá pela mesma questão. Não se sabe como foi criada. Cria um mito utilizando um deus. E aí você utiliza o chamado Deus Marte. Tranquilo? Dizendo que ele vai ter uma relação com uma mulher que é mortal, não era deusa, chamada Réa Sílvia. A Réa Sílvia vai ser abandonada pelo rei Marte, ou seja, ele foi lá e mandou ela embora. Ela teve dois filhos, não tinha como criar, era pobre. O que ela faz? Abandona as crianças. Olha como é que vai se dando a criação desses porra. É negócio de maluco, tá? Abandona as crianças, perde um rio ainda. Hora das crianças serem afogadas. Também. Hora das crianças serem afogadas. Quem vai salvar os dois? Uma loba. E aí a representação aqui. Tranquilo? Os dois são salvos por essa loba que vai amamentar. Enfim, tem a imagem do Rômulo e do Remo sendo amamentados pela loba. E posteriormente vão ser salvos por um. Porra, qual é o nome que se dá? Por um. Por um pastor. E aí o pastor vai criá-los, vai dar o nome, agora sim, pela primeira vez de Rômulo e Remo. E aí que vem o problema. Os dois, Rômulo e Remo, começam a discutir. O Rômulo vai e mata o Remo, filho. Assim, é o famoso soco na fonte. O Remo não acordou mais. E aí, Rômulo fica destruído e funda a cidade em homenagem ao seu irmão, Roma. E aí, aqui, para quem gosta, para você entender de onde vem o símbolo. Agora você entendeu por que ter um lobo, ou nesse caso, uma loba, no símbolo do time da Roma. Espero que vocês já tenham parado para pensar nisso, tá? Enfim.
Entramos na primeira parte, o primeiro sistema político de Roma. Vão ser 3: monarquia, república e império. Tranquilo? O império é a última parte só. Show de bola? Maneiro, maneiro, né? A monarquia é iniciada tendo como primeiro imperador Rômulo. Teremos vários outros. Tranquilo? Tem ali uma imagem que te mostra os reis. Só que, quando a gente entra aqui na parte de monarquia romana, eu preciso que você entenda uma coisa. Qual é a instituição mais poderosa? E a instituição mais poderosa de Roma, eu preciso que esteja na sua mente, e você jamais pode esquecer disso, que é o Senado. O Senado romano, ele é muito poderoso. Não à toa, existe até hoje na Itália esse símbolo, SPQR. Provavelmente vocês já devem ter visto em algum outro lugar. Significa Senatus Populus que Romanos, ou seja, na tradução, né? Senado e o povo romano. Ou seja, quem representa o povo de fato é o Senado. E olha a função que o Senado tem. Ele tem o poder, por exemplo, de vetar decisões do rei. Pô. E além disso tudo, preciso que você entenda. O rei aqui não é o rei da Idade Moderna, não é um rei absolutista. Não à toa, ele praticamente está submetido ao Senado. Tranquilo? Mas o rei ele tem outros poderes, claro, como está na imagem ao lado, poder político, religioso, jurídico, militar. Só que tudo isso pode ser vetado ou sancionado, ou seja, apoiado pelo Senado. O Senado é a instituição mais poderosa do Império Romano. Desculpa, de toda Roma. Tranquilo? Por fim, nós temos ali a Cúria, que pode aparecer como está no outro, como Assembleia, que vai ratificar o que foi decidido pelo rei e aprovado pelo Senado. Tranquilo? Ou seja, não seria como, né? Mas é uma ideia de Constituição. Não é porque não era escrito ainda. Tranquilo? Mas é a ideia de você ratificar a lei. Tranquilo? Lei é essa proposta tanto pelo Senado quanto pelo rei. E lembrando, claro, o rei ele também poderia vetar e sancionar leis propostas pelo Senado. Beleza? Aqui o SPQR. Aqui os principais reis, como você vê primeiro Rômulo. E o último, preciso que você lembre, que é um cara chamado Tarquínio o Soberbo. Nós falaremos dele daqui a pouco. Além disso tudo, olha como é dividida essa sociedade romana. Nós temos patrícios, clientes, plebeus, escravos. Poderia aparecer tranquilamente uma outra classe chamada de libertos, que vão ser escravos, mas entra nessa questão de ser o pobre, né? Enfim. E aqui tem um erro, tá? Só para deixar claro, essa imagem tem um erro. Aqui são plebeus abaixo dos patrícios, tá? Plebeus abaixo dos patrícios. Enfim. Você entendeu que são os plebeus, né? Que eu já escrevi tudo errado ali. Enfim. É essa ordem aqui. Tranquilo? Dito tudo isso, preciso que você entenda. Quem controla o Senado? Quem está no Senado dessa sociedade? Claro que você já entendeu que são os patrícios. É a elite. São os mais ricos? Não necessariamente. É uma ideia de nobreza. São os nobres. E aí vem toda aquela questão que eu espero que você já lembre de Idade Média, onde o nobre ele era muito poderoso, mas em determinado momento, já no final da Idade Média, por exemplo, ele se torna mais enfraquecido. Ele fica mais enfraquecido. Aí vai acabar se tornando até mesmo quase um pobre. Mas ele ainda é um nobre. O título de nobreza ele é muito importante, desde o Império Romano. Ou melhor, desde Roma. Tranquilo? Desde a monarquia romana. Tranquilo? Além disso tudo, quem são os plebeus? Plebeus vai ser a maior parte da população durante a monarquia, só para deixar claro. São aqueles que vão ser comerciantes, por exemplo, vão ter sua riqueza. O único problema, não tem representação política. Se não tem representação política, você já vai entendendo que uma hora isso vai dar merda. Tranquilo? Os clientes vão ser, em grande maioria, né, estrangeiros. E a classe mais baixa, a base de toda a pirâmide e a base de fato que sustenta... Aqui, ó, gente, vocês precisam entender
que aqui os escravos eles sustentam de fato o Império Romano. Aqui é o maior símbolo de sustentação de uma sociedade. Só que é diferente do que você entende na aula de Brasil, de escravidão. Aqui não é o escravo por etnia. Pô, tu não vai escravizar o cara por ele ser africano, por ele ser negro. Não é isso. Aqui é o escravo que vai ser por dívida ou por guerra. Pô, professor, como assim um escravo pode ser... Como alguém pode ser um escravo por dívida? Porra, o Regis precisava pagar a namorada dele. Porra, só que ele entendeu que ele não vai ter mais esse dinheiro. O que ele faz? Ou ele se torna escravo dela, praticamente, ou ele vai pegar dinheiro emprestado com outra pessoa e se tornar escravo dessa pessoa, porque ele entendeu que ele não consegue pagar. Então ele vai ter que se tornar escravo. É uma forma de pagamento. E a outra é por guerra. É a conquista. Roma conquista e escraviza. Tranquilo? E aí daqui a pouco a gente vai ver como Roma vai se expandir e como ela vai entrar em crise. E como tudo isso está ligado à escravidão. Tranquilo? A escravidão era economia, né? Sim, sim. E aqui, gente, aqui é um negócio absurdo comparado ao que vai ser a escravidão na era moderna, né? Porque, por exemplo, aqui não necessariamente o escravo ele vai trabalhar só na produção agrícola. Não, não necessariamente. Aqui você tem escravo sexual, inclusive mulheres patrícias trocavam escravos entre elas. Tranquilo? Era, se a gente fala no cenário agrícola, né, de uma rotação de cultura, aqui era a rotação de escravo. Vou te dar um exemplo também de um cara que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Júlio César. O Júlio César, quando ele se torna ditador, o, entre aspas, economista dele era um escravo. Ou seja, você tinha escravos que, inclusive, tinham até mais prestígio do que clientes ou libertos, por exemplo. Porra, quem vai mexer, por exemplo, com o economista do César? Duvido que alguém vai mexer. Entendeu? Então, eu preciso que você entenda essa questão. É uma parada muito flexibilizada. Não é porque o cara, porra, ele é o economista do César que ele não vai ser escravo. Não é isso. Tranquilo? Existem vários tipos de escravidão. Tranquilo? Como já citado, por dívida, por guerra, por proteção também. Porra, o Regis, porra, matou alguém. Porra, sei lá, matou o Arthur, que era, porra, trazendo para os dias de hoje, né? Que era o atirador do Fernandinho Beiramar, por exemplo. O Regis entende que o Fernandinho Beiramar vai atrás dele. Então, o que ele faz? Pede proteção a alguém mais forte do que o Fernandinho Beiramar. E aí ele fica protegido. E aí ele se torna um escravo por proteção. Tranquilo? Então, eu preciso que você entenda essas questões da sociedade. E eu preciso que você entenda também que essa relação aqui, ó, rei, senado e assembleia, principalmente essa aqui, senado, rei, uma hora também vai dar merda. Porque o senado ele tem muito poder. Você percebeu isso? O senado tem muito poder. Os patrícios têm muito poder. Quem tem muito poder vai gostar desse poder e não vai querer ninguém controlando. O que os senadores, os patrícios vão fazer? Acabar com a monarquia. O Tarquino, o soberbo, que eu pedi para você lembrar aqui, o último ali, ele é deposto pelo Senado. E aí, qual o nome daquele regime político onde pessoas são eleitas pelo povo? Nesse caso, vão ser eleitos pelos próprios senadores. Res pública, ou seja, aquilo que é público. A República Romana é formada em 509 a.C. O Senado se torna órgão máximo, não existe mais a figura do rei. Primeiro ponto é esse. Tranquilo? Passa a deter o controle total da administração, finanças e de guerra. Só que fica claro que somente os patrícios têm acesso, até porque é a nobreza romana. Só que existe mais um problema. É muito poder para que fosse para uma pessoa e entre aspas, pouco poder para um grupo muito grande. Porra, imagina, tu quer invadir a Gália.
porra, a Gália é a atual França, tá? Porra, todos os senadores têm que concordar. Olha o problema. Vai demorar muito. Então, o que você cria? Magistraturas. Magistratura é a mesma ideia do ministério. Então, você vai ter, por exemplo, o pretor, que é o representante da justiça. Você vai ter o cônsul, ou melhor, os cônsules, que vão tomar as decisões. E aí serão sempre dois. Os cônsules funcionam como o poder executivo. Não se fala ainda em poder executivo, mas é os caras que vão tomar a decisão. Tranquilo? Dentro de Roma. Por isso que você percebe que nessa escadinha de poder aqui, ele está no topo. E aí ele vai ser teremos 2 cônsules eleitos todo ano. Tranquilo? Para não ter essa demora em questões política, econômica e de conflito dentro da República Romana. Tem vários outros. Tem o censor, responsável pelo censo da população por renda. Ou seja, a questão que o Thiago já fala com vocês na aula de população já era feita em Roma. O edil, responsável pela conservação da cidade. O questor, pela economia, ou seja, pelo tesouro público. Mas aqui tem um problema. O ditador. A palavra ditador aqui em Roma não é o ditador que você conhece, por exemplo, quando a gente fala na ditadura de Vargas, na ditadura militar, por exemplo. Não é que a gente fala, por exemplo, numa ditadura fascista. Não é esse cara, ainda. Aqui o ditador, ele vai ser um general. Em períodos de guerra, vão ser nomeados ditadores e esses caras terão o controle de Roma. Só em períodos de guerra. É como se o Senado deixasse de existir durante o período de guerra e os ditadores tomassem o poder. Só que isso tudo já era dentro da República Romana. Qual o problema disso tudo? Roma está sempre em guerra. Roma precisa estar em guerra por conta da mão de obra escrava. A maior mão de obra escrava ela vem a partir do conflito para os romanos. Então, esses caras vão começar a ganhar muito poder, vão começar a ganhar prestígio, os caras vão virar celebridades dentro de Roma. Isso vai dar merda daqui a pouco. Porque antes de falar de toda a merda que vai dar, eu preciso falar disso aqui com vocês. A chamada luta da plebe. Eu falei aqui para vocês, aqui, ó. Aqui. Que uma hora isso ia dar merda. Que uma hora os plebeus que tinham poder econômico, porém não tinham representação política, iam querer chegar ao poder alguma hora. Iam querer ter essa representação. E aí começa a luta da plebe. Determinado dia, os senadores saem do Senado, vão às ruas, não tem ninguém, só escravo. Porra, pra onde foram esses caras? 1400, desculpa. 494 a.C. isso acontecendo. Os plebeus meteram o pé do centro e foram para o chamado Monte Sagrado. O Monte Sagrado fica praticamente em frente à cidade de Roma. E aí os patrícios ficam desesperados. Falam, porra, calma aí. Se não tiver plebeu, a economia quebra. O que esses caras estão querendo? Chega ao Monte Sagrado, os plebeus queriam representação política. Dessa forma, você entende que essa luta da plebe, essa retirada para o Monte Sagrado, é a primeira vez que você fala em uma greve. Os plebeus simplesmente entraram em greve, porque não tinham representação política. E aí eles passam a ter. Como? Primeiro, com a criação do tribuno da plebe, ou seja, os plebeus passam a ter representação política, inclusive podendo vetar decisões do Senado. Para você ter a noção do quão forte é o poder dos plebeus. E aí eles passam a ter representação a partir de 494. Temos ainda a Lei das 12 Tábuas, que vai ser a primeira lei de Roma, primeiras leis de Roma, no caso, escritas. Por que precisa ser escrita? Porque a lei escrita, nesse período romano, ela não pode ser reinterpretada. Ela precisa ser interpretada daquela forma. Não pode ser de outra forma. Não pode ser diferente. Além de dar origem ao direito romano.
E aí, a origem do direito romano, que influencia, por exemplo, até hoje, quem faz direito. Quem faz direito, se não me engano, no primeiro período ainda, estuda sobre o direito romano. Temos ainda a lei da Canuleia, as leis licínias, essas duas já dificilmente caem, tá? Que aí uma permite casamento entre plebeus e patrícios, a outra, a cada ano, pelo menos um cônsul precisa ser plebeu. Tranquilo? Isso tudo, liderado por dois irmãos. Tranquilo? Um cara chamado Caio e outro chamado Tibério. Ambos da família Graco. Tibério e Caio Graco. Que conseguem essa representação política. Para completar, ainda temos a Lex Agrária, fique esperto em relação à Lex Agrária, onde regulamenta o limite de terra, de anexação de terra individual, ou seja, todo o território ocupado a partir de agora por Roma tem um limite para que os patrícios anexem. Por exemplo, Roma conquistou Pebetá. Pebetá no sentido de ser todo o distrito, né? Pega ali a região de Pau Grande também, Fragoso, enfim. Os patrícios têm direito ali ao centro de Pebetá. As outras áreas vão ser redistribuídas. Por exemplo, Fragoso vai ficar com o plebeu, PG fica com com outra família. Ou seja, é você dividir. É a primeira ideia, gente, de uma reforma agrária. Por isso, Lex Agrária. A primeira ideia já de uma reforma agrária. É você dividir a terra, de fato. Tranquilo? E, além disso, ainda temos a lei frumentária, quase que não sai, né? Onde Roma é obrigada a vender trigo abaixo do preço de mercado para os plebeus. Ou seja, tudo por conta de uma greve. Lideradas pelo Caio e pelo Tibério Graco. Tranquilo? Porém, eu preciso que você olhe para isso aqui. Isso aqui é o início da expansão romana, tá? Tudo que está em laranja é território romano. Mas olha já o tamanho disso, tá? Roma, valorização do mercado inteiro. Ai, ai. Pode ser, né? Pode ser. Não deixa de ser, na verdade. Enfim, olha para isso aqui, ó. Roma começou sua expansão. Opa, olha onde ela já está chegando. Península Ibérica. Península Ibérica, opa, muito próximo ao continente africano. Só que eu preciso que você também entenda que existem outras potências na antiguidade ainda. Por exemplo, a Grécia ainda é uma potência. Você tem os descendentes dos persas nessa região. Você tem o Império Mesopotâmico aqui próximo a... Ou melhor, próximo não, né? Aqui no norte da África. E você tem o Império Cartaginês, que é o Império de Cartago, aqui em verde. Qual o problema? Cartago e Roma vão estar em constantes, não conflitos, né, mas ameaças. Por que não se atacam? Roma tem suas legiões extremamente habilidosas. O maior império da antiguidade. O maior exército da antiguidade. Só que Cartago é a maior marinha da antiguidade. E para os dois se enfrentarem, eles precisam ir no mar. E depois em terra. Roma não vence Cartago no mar e Cartago não vence Roma em terra. Esse é o problema. Problema esse que um cara chamado Hamilcar, um general cartaginês, vai tentar resolver invadindo Roma. Tenta invadir, vai ser arrebentado na porrada, volta para Cartago e começa a falar no ouvido do filho dele, um cara chamado Aníbal. Começa a falar no ouvido do Aníbal. Aníbal, você vai crescer e você vai destruir Roma. Você vai fazer o que eu não consegui fazer, que é destruir os romanos. Enfim, imagina você desde os 5 anos, seu pai falando isso no teu ouvido. O Aníbal cresce odiando Roma. O Hamilcar morre, pai do Aníbal. Aníbal se torna general. Primeira coisa que ele tenta fazer, vai atacar Roma. Só que antes dele atacar, ele para e pensa: como é que eu vou atacar Roma? Se eu só consigo ganhar dos caras em terra, desculpa, em mar. Eu não consigo ganhar dos caras em terra.
Aníbal, um dia sentado, olhando os animais do norte da África, percebe que tigres cercaram um elefante. O elefante ficou desesperado e saiu correndo. Os tigres foram para o lado e ele fugiu. Aníbal parou e pensou, eu vou fazer isso, eu vou usar elefante. Aníbal transfere 50 elefantes do norte da África e vem por aqui, tá? Ele vai fazer esse caminho aqui, ó, para invadir a Península Ibérica, ou seja, que já era território romano. Só que olha só, olha só. Quando ele tenta fazer esse movimento, só para deixar claro, tá? Esse período nós chamamos de Guerras Púnicas. A primeira Guerra Púnica é com Hamilcar, o pai do Aníbal, contra Roma, a segunda do Aníbal, que a gente está falando agora, contra os romanos. Cartago invade o Império Romano pela Península Ibérica. Invadiu. Os romanos, as legiões romanas, né? Mais de 40 mil pessoas, se estabeleceram. Aníbal diz que Roma jamais conseguirá destruí-lo, porque agora ele tem elefantes. Só que, claro, dos 50, chegam no Império Romano 47, porque nesse trecho aqui, 3 caem e vão morrer, tá? 3 elefantes morrem. Quando os caras, os romanos, olham e falam, quê? Elefante? O que eu vou fazer contra o elefante? Olha a merda. Como é que tu luta contra o elefante, porra? Tu não tem arma. Fogo, né? Tua arma é uma lança. É espada. O que tu faz com o elefante? Vai dar merda. Então, o Aníbal, ele simplesmente pega os elefantes e manda passar e vai destruindo os caras. Por quê? Eu preciso que você entenda essa imagem, claro. Claro que ela não é real. Como é que os elefantes eles iam para essa guerra? Filho, peitoral. Aqui assim, peitoral aqui. Para não tomar flechada e morrer. Nas patas, pontas de ferro. Para quando o elefante passar, ele derrubar todo mundo, ele matar já todo mundo só na passada. E no marfim, no dente, pontas de lança também. Para quando o elefante passar, ele mata o cara. De baixo para cima. Então, os romanos vendo aquilo, ficam desesperados. E o que eles fazem? Todos recuam para Roma. Chegam na cidade e fecham a cidade. Vai existir na época um portãozão do cacete, né? Então você fecha os portões da cidade. O Aníbal está avançando. Ele vem conquistando todo o império por aqui. Só que ele comete um erro. Quando os romanos eles se fecham dentro da cidade, eles ficam esperando os cartagineses chegarem. E nada do Aníbal chegar. O Aníbal fez merda. O Aníbal, ao invés dele ter conquistado todo o império e seguir em direção a Roma, ele vai saqueando cidade por cidade. E aí, até ele chegar em Roma, demorou 1 ano. Ele fez o que ele não poderia ter feito. Ele deu o que ele jamais poderia ter feito. Tempo aos romanos. Ele jamais poderia fazer isso. Quando ele dá tempo aos romanos, quando ele chega em Roma agora, as legiões estão extremamente treinadas. Então, quando ele manda o primeiro elefante, os romanos entenderam uma coisa. Os elefantes não estão indo para atacar os romanos. Os elefantes estão com medo. Por quê? É um negócio absurdo que os caras vão fazer com o elefante, tá? Mas, por exemplo, como é que tu leva o elefante para guerra? Tem alguns motivos, tem algumas formas de fazer isso. Os cartagineses vão embebedar os elefantes. Cada elefante vai tomar 50 litros de vinho, tá? É um negócio de maluco. Tomou os 50 litros. Aí chega no conflito. O elefante está doidão. Então ele tá meio grog. O que tu começa a fazer? Tu pega lança e começa a espetar o elefante, filho. Só que nisso que tu tá espetando o elefante, outros estão segurando. Para ele não fugir.
Quando o elefante ele fica desesperado, tu solta. E aí ele sai rasgando tudo que tem pela frente. Porque ele tá com medo. Os romanos entenderam essa porra. Então, quando os romanos entenderam isso, as religiões extremamente treinadas, eles vão existir já até torres, onde você vai ter generais acima, que vão comandar o movimento dessas legiões. E aí, toda vez que vinha um elefante, as legiões marchavam uma para cada lado, abrindo um corredor. O elefante passava pelo corredor. Quando passa o último elefante, os romanos fecham suas legiões, vão praticamente dar um dedo para os cartagineses, e aí o Aníbal percebe que ali não tem mais o que fazer. Os romanos vão destruir o Império Cartaginês. O Aníbal ele vai se suicidar porque dizia que não existia vergonha maior do que perder um conflito daquela forma. Então ele acaba se suicidando por conta do final das Guerras Púnicas. E no meio disso tudo, Roma vai conquistar Cartago, vai impor indenização, impostos pesadíssimos a Cartago. E enquanto isso tudo está acontecendo, um cara no Senado romano chamado Catão, um senador, ele vai estar o tempo todo dizendo, todos os senadores discursavam, né? Então ele vai estar discursando e todo final do discurso dele dizia: Cartago tem que ser destruída. Em determinado momento, os cartagineses se rebelam. Pô, os caras estão passando fome, tá? E só para deixar claro, isso tudo já após guerras públicas, tá? Os caras estão passando fome. Roma cortou, por exemplo, o envio de trigo para a região. Enfim, os caras estão passando fome e tendo que pagar imposto. Não está tendo condições. Então eles começam a se manifestar. Porra, queremos comida. E aí é o que o Catão precisava. Ele vai dizer: mais uma vez, os cartagineses se rebelam contra os romanos. Para isso, Cartago tem que ser destruída. E aí, Cartago vai ser destruída de verdade agora. Primeiro, você vai dizimar a população cartaginesa. Não à toa, nós chamamos isso de o Holocausto Romano. Sim, é a ideia de dizimar a população, acabar com a população cartaginesa. E aí você está falando de criança, mulher, adulto, velho, seja o que for. Primeiro é isso. Segundo, você queima todo o antigo Império Cartaginês. Queimou todo o Império, você joga 1 tonelada de sal para dizer: nessa região jamais nascerá outra civilização. Quando você joga sal, e aí eu preciso que você lembre das aulas de geografia, se eu não estiver enganado, e aí me ajudem. O processo de dessalinização, né, que o Thiago fala, que é tirar o sal da terra, algo assim. Aqui é um processo oposto. É o processo de salinização da terra, para dificultar a produção. Para dificultar não, né? Para acabar com os nutrientes da terra. Por isso, nós chamamos de o Holocausto Romano. Tudo que o senador Catão queria foi feito. Foi feito. Cartago foi destruído. Tivemos, então, o fim das Guerras Púnicas. Cartago foi destruída. Roma vai se estabelecer como maior potência da antiguidade agora. E internamente? Internamente vai dar merda de novo. Dentre os tipos de escravo que eu te falei, tem um grupo de escravos que nós chamamos de gladiadores, que vão ter um papel muito mais fundamental durante o Império, numa política de pão e circo. Nós falaremos depois. Mas nesse momento, já na República, os caras eram escravos e eram colocados dentro de anfiteatros. Anfiteatros é a ideia de um estádio do período. Para lutar, lutar até morrer. O principal gladiador, um cara chamado Espartacus, que inicia uma rebelião. Consegue fugir de Roma. Quando ele foge de Roma, preciso voltar aqui no mapa, ele sai de Roma e faz esse movimento aqui, fugindo para o sul, para uma região chamada Sicília, na verdade, né? E nisso que ele está fugindo, ele consegue ir recrutando mais escravos. Quando ele chega na Sicília, ele tem mais de 3.000 escravos que vão lutar contra os romanos. Opa, é conflito. Quem chega ao poder, então? Para quem é dado o poder? Ao chamado ditador. Nesse momento, nós temos 2 caras extremamente famosos em Roma. Um cara chamado Pompeu,
que era um general que vivia aqui na região da Península Ibérica, e o outro chamado Crasso. Esse já vivia próximo a Roma, aqui próximo à região de Nápoles. O Crasso consegue liderar, consegue controlar o movimento, derrota Espartacus e está voltando para Roma. Com os E esse é um negócio absurdo, tá? O caminho que foi feito, né, da Sicília de volta a Roma é um negócio absurdo, que você volta matando escravo, filho. E aí, a imagem é um negócio de maluco. Você passava pelos caminhos assim, e do lado, você via os escravos todos eles crucificados, assim, um negócio de maluco. Enfim. E o que acontece? Toda vez que algum general voltava a Roma, quando havia conquistado alguma coisa, tinha festa pro cara. Problema. O Crasso está voltando para Roma. Quando ele chega em Roma, já está tendo festa há muito tempo. Festa essa para um cara chamado Pompeu. Pompeu foi lá, capturou 4, 5 escravos, levou de volta a Roma, festa para Pompeu. Oh, que coisa boa. Crasso fica revoltado. Quando o Crasso fica revoltado, filho, é quase uma guerra civil agora. Crasso contra Pompeu. Porra, 2 dos maiores generais de Roma. Aí surge a figura de um cara que fazia parte do exército do Crasso. Não se sabe de onde ele vinha, não se tinha notícias do passado dele. Sabia que ele vinha e que ele tinha ligação com a família Otaviano, que vai ser uma família patrícia. E ele consegue intermediar tudo. Júlio César. Júlio César consegue intermediar tudo. Porém, percebe-se que a qualquer momento Pompeu e Crasso podem entrar em conflito. Então, o que o Senado faz? Cria o que eles vão chamar de primeiro triunvirato. 3 líderes. Pompeu, Crasso, Júlio César. Os dois querendo entrar em guerra. Júlio César, que vai fazer esse processo de... o famoso meio-campo, né? Ligando um ao outro. Show de bola. Só que o Crasso é o general que tinha as maiores conquistas. Pompeu era o general mais rico. Júlio César era subserviente ao Crasso. Porém, agora já ganhou uma autonomia quando faz parte do primeiro triunvirato. Pompeu quer ficar no poder. Pompeu quer tomar o poder para ele. Mas para ele tomar o poder, ele precisa que Júlio César e Crasso estejam fora de Roma. O que ele faz? Ele vai no mais fraco. O mais fraco nesse momento ainda é o Júlio César. Manda o Júlio César para Gália. Manda o Júlio César para Gália. Só para deixar claro aqui no mapa, ó. Aqui Roma. A Gália é essa região aqui, tá? Pega principalmente a atual França. Tranquilo? Ou seja, o Pompeu manda o Júlio César para Gália. Foi mal. Manda o Júlio César para Gália. Júlio César vai para Gália, para conquistar a Gália, mas ele acha meio estranho, ele já vai achando meio estranho aquilo. E aí eu preciso fazer uma observaçãozinha aqui rapidinho. Os soldados, não generais, generais são patrícios e os soldados são plebeus, tá? Existe uma tradição em Roma, que é o seguinte, o plebeu, ele é o que nós chamamos de soldado cidadão. Quando Roma está em guerra, esse plebeu ele vai para a guerra, ele tem que deixar de ser cidadão e se tornar soldado. Como ele faz isso? Há toda uma tradição, que é no chamado Rio Rubicão. O Rio Rubicão, ele fica mais ou menos aqui, ó. Ele nem cruza toda a Itália, tá? É mais ou menos aqui, ó, próximo a Roma. Tranquilo? Qual era a tradição? Pô, se você está indo à guerra, você vai até o Rio Rubicão, chegou no Rio Rubicão, você vai fazer toda uma... Porra, tem um nome que se dá, enfim, que fugiu agora. Para poder receber o chamado espírito da guerra, né? Espírito da luta. E quando você, entre aspas, recebia isso, você colocava sua roupa de soldado. E aí você atravessava o Rubicão como soldado romano. E aí é como está na imagem. Esses são os famosos soldados romanos. Quando você voltava a Roma, mesma coisa.
fazia todo aquele negócio da tradição, enfim, para retirar agora o espírito da guerra. Quando você sentia que saía o espírito da guerra, você tirava a sua roupa de soldado, colocava a sua roupa de cidadão e entrava em Roma como cidadão. E você vai entender o porquê eu tô falando disso, tá? Você vai entender o porquê eu tô falando dessa tradição, que vai ser muito importante daqui a pouco. Júlio César vai à Gália. 10 anos na chamada Campanha da Gália, Júlio César expande um negócio absurdo. Toda essa parte que pega aqui, ó, da Bélgica, atual Bélgica, né, fazendo todo esse movimento, tudo isso aqui, pô, foi muito ali. Tudo isso aqui foi tudo conquistado pelo Júlio César. Pelo Júlio e pelas legiões de Júlio César. O Crasso, vendo Júlio César conquistando tudo na Gália, ele fala, preciso fazer alguma coisa também, preciso conquistar alguma coisa. O Crasso, então ele sai da Itália e vai até os povos eslavos. E aí vai ser um negócio absurdo. Porque ele vai até os eslavos para matar os caras, não consegue, é capturado. E aí, quando ele é capturado, ele vai falar: diga-me o teu preço, eu tenho, como é que é? Eu tenho todo o ouro que você quiser. O cara vai dizer: você tem ouro? Então tá bom. Vai pegar a quantidade mínima de ouro que ele tinha lá e vai colocar para ferver aquele ouro. Quando o troço começa a borbulhar, ele manda abrir a boca do Crasso e joga um balde de ouro fervendo na garganta do cara. E por isso que se fala, alguns chamam até hoje, né, de um erro crasso. O cara foi para morrer, tranquilo? E aí, se eu não me engano, tem até a imagem. Tem a imagem aqui, ó, virando o ouro na garganta do cara. Negócio de maluco, tranquilo? Enfim, mas voltando para Júlio César. Júlio César tá conquistando coisa pra cacete. E toda vez que ele conquista, ele precisa enviar relatórios para o Senado. Júlio César não é burro. Você entendeu isso a partir do momento que eu te falei que ele conseguiu entrar para o chamado triunvirato. E conseguiu, além de tudo, né, controlar esse movimento. Quando tudo isso aconteceu, Júlio César mandava 2 cartas. Uma para o Senado e uma para o povo. Para o Senado ele dizia: eu e minhas legiões conquistamos tal território, por exemplo, aqui, né, a Gália Cisalpina, conquistamos Ludoneses, enfim. Para o povo era diferente. Era o que nós chamamos de uma epopeia. Porra, era uma história do cacete criado pelo César. Dizendo, por exemplo, né, contra os germânicos, peguei minha espada e finquei no coração do imperador germânico. E aí aquele negócio vira uma maluquice, né? E aí, para quem quiser, tá, tem essas cartas de César numa coleção de bolsos, que fugiu o nome agora, tá? Se não me engano, ela se chama César. Fala, que mostra esses trechos do César. Enfim, negócio de maluco. A população ficava eufórica quando ouvia César falar sobre isso. Até o momento que o Crasso é derrotado, morre lá, e aí, só quem tá em Roma é Pompeu, porque Júlio César tá na Gália. Pompeu olha para aquilo e fala: eu vou tomar o poder agora. Envia uma carta para César, mandando ele retornar, porque ele vai ser preso, vai ser julgado por conta de conflitos. O Júlio César olha aquela carta e fala: o quê? Eu tô há 10 anos tentando conquistar a Gália e agora eu vou ser julgado? Pô, não zoou mesmo. Júlio César olha para aquilo, olha para o seu principal general, um cara chamado Marco Antônio, e diz: Marco Antônio, retornaremos a Roma, mas preciso que você entenda. Pompeu mandou uma carta dizendo que seria julgado. Retornarei a Roma, cruzarei o rio Rubicão e tomarei o poder. Marco Antônio diz que é fiel a César, que é leal a César. E aí eles entendem que vão ter um conflito muito maior agora.
Os dois, claro, com as legiões retornam. César não fala para as legiões, né? Ele só sobe ao seu cavalo e diz, né? É hora de retornarmos a casa. E começam a retornar. Todo mundo comemora e volta. Chega no Rio Rubicão. O César vem na disparada. O que todas as legiões fazem? Param no Rio Rubicão. O César passa. Quando o César passa, todo mundo fica, caralho, e agora, fudeu? O que o César tá fazendo? Aí o César olha e vê que ninguém veio com ele. Aí ele volta e fala para as legiões. Quem tiver com ele, que cruze o Rubicão. Filhão, toda a legião cruza o Rubicão como soldado romano. E aí é o que representa a imagem. Cruzando como soldado romano. Negócio de maluco. Chegam as notícias para Pompeu dizendo César há de chegar. César cruzou o Rubicão com as legiões. E o Pompeu fica desesperado. Pompeu fica desesperado e foge de Roma. Quando se abrem os portões da cidade, César chega como um deus praticamente. Porque ele chega não só com as religiões, ele chega com comida, ele chega com escravo. E assim, os principais escravizados vão ser príncipes, reis germânicos, por exemplo. E é aquela festa para o César. César, então, vai até o Senado. Vai até o Senado, e aí os senadores, né? Fez César. César diz: lutei 10 anos pela pátria Roma. E o que ganho em troca? Uma carta dizendo que serei julgado por vocês. Não serei. E para dizer ainda mais, quem toma o poder, ou melhor, para dizer além disso, eu controlo tudo a partir de agora. Me torno o ditador de Roma. Quem não aceite, que reclame com minhas legiões. Ninguém fala nada. César simplesmente tomou o poder. E é o início da ditadura de César. César não é o primeiro imperador, não, tá? César é ditador. Enfim. César toma o poder, vai ser nomeado ditador vitalício, enfim, toda aquela questão. Preciso que você lembre, César, ainda como antes de fazer parte do triunvirato, enfim, ele vai ter um relacionamento secreto com uma mulher chamada Lívia Brutus, tá? Vai criar o filho dela, chamado Brutus, também, enfim. Mas quando ele se torna ditador, ele mantém o processo de expansão do Império Romano. Ou melhor, desculpa, de Roma. E ele percebe que nessa regiãozinha aqui tá tendo um conflito. Aqui não, né? Mais para cá. Nessa regiãozinha aqui tá tendo um conflito. Uma disputa de poder entre irmãos. Ele foi lá ver o que estava acontecendo. Foi falar entre irmãos, uma mulher e um homem. O homem extremamente arrogante. César diz, não quero papo com esse cara. Foi ver a irmã. A irmã, a mulher mais bela do planeta naquele período, Cleópatra. César simplesmente faz um acordo nupcial com Cleópatra. César não quer ter relações com Cleópatra. César quer que Cleópatra se torne rainha do Egito e que ela possa fornecer alimentos para Roma. Pô, professor, mas do Egito? Filho, você está falando das margens do rio Nilo. E aí eu preciso que você lembre da aula de geografia. Extremamente férteis. Cleópatra vai a Roma, desfila como rainha. Em cima de um cavalo, de um carro aberto, carro no sentido, né, carregado por cavalos, aberto, dando tchauzinho para a população romana, os romanos, todo mundo batendo palma, enfim, todo mundo extremamente feliz, solos de aluvião, né, isso aí. Todo mundo extremamente feliz. O César, que sequer olhava para a cara de Cleópatra, tá? Só para deixar claro. Inclusive, ele era muito estranho também. Sequer olhava para a cara de Cleópatra, mas, porra, vinha na frente César. Atrás, toneladas de trigo, cevada, enfim, por aí vai. Se César, gente, tinha voltado da Gália como um deus praticamente, agora eu não sei nem o que te falar, como é que ele volta. É um negócio de maluco. Quando ele se casa com Cleópatra, chega lá com Cleópatra.
O acordo foi firmado. Só que tem um problema. Uma pessoa não tirava os olhos de Cleópatra. Se Júlio César mal olhava para ela, o seu principal general, Marco Antônio, não desgrudava os olhos de Cleópatra. Mas isso a gente fala daqui a pouco. Por quê? Quem tá puto com tudo isso em relação à ditadura de César? O Senado perdeu força, perdeu poder. César é ditador agora. Tem o apoio de toda a sociedade romana. Até que um dia, um senador chega para um outro chamado Cícero. Cícero é um dos mais importantes senadores romanos, que inclusive vai ter várias obras para o direito brasileiro, para o direito internacional, enfim. Vira para o Cícero e fala: Cícero, reunião na minha casa à meia-noite. Conto contigo. Cícero vai dizer: meia-noite não são reuniões, são conspirações. Mas eu irei. Chegando lá, fica decidido que é necessário matar César. Só que como é que você mata a pessoa mais famosa do planeta e a mais protegida? E é aí que vem a sacada do Senado. Existe um lugar em Roma que ninguém pode entrar armado. O próprio Senado. Dia seguinte é convocada uma assembleia. É necessário que César vá. César vai, então. Chegando lá, quando conversa com Cícero, ele toma a primeira facada pelas costas. A primeira punhalada pelas costas. Toma a primeira, quando ele vira para Cícero, toma a segunda de Cícero. E aí começa a ser esfaqueado. Só que tem um problema. Eu preciso que você entenda. O Cícero só aceitou fazer tudo isso por conta de um motivo que eu vou te contar agora. Quando o César ele escorrega no chão, já cai, fica escorado na parede, como está na imagem, todos os senadores se afastam, abrem espaço e Cícero diz: Brutus é contigo, meu filho. Brutus que havia sido criado pelo César. César tinha um carinho por Brutus. Brutus também pelo César. Só que toda vez que o Brutus passava pelo Senado, falavam mal dele, né? Porque o pai dele era um senador de família patrícia, enfim. Dizia: seu pai se envergonha de você. Pô, imagina, tua vida toda passando e as pessoas falando isso de você. Cícero diz: Brutus, tá aqui, seu punhal, é a sua vez. César caído, olha para Brutus, todo ensanguentado já. Olha para Brutus. Brutus com um punhal, se prepara para matar César, e César diz palavras que mudam todo o cenário histórico de Roma. César vai olhar para Brutus, vai dizer: até tu, Brutus. Quando César diz isso, Brutus nem responde, só dá a última facada. César cai e morre. A notícia começa a se espalhar. Só que o Senado fez merda. Ele mata César. Só que a ideia era matar César e Marco Antônio. Marco Antônio, ele não era igual a César. Ele não era discreto igual a César. Marco Antônio, ele tinha alguns vícios. Bebia vinho todo dia, alcoólatra. Marco Antônio era um viciado em guerra, general, e viciado em bordéis, puteiro. No mesmo momento que o César está sendo assassinado no Senado, aqueles soldados que apoiavam o Senado vão até a casa de Marco Antônio. Marco Antônio não estava em casa. Estava lá naquela paradinha. E aí, dormindo já, os soldados chegam, acordam Marco Antônio desesperado, fala: Marco Antônio, os senadores acabaram de assassinar César, o próximo é você, não sei o quê. Ele bota toda a sua roupa de soldado e marcha com suas legiões em direção ao Senado. Porra, agora vai dar muita merda. Marco Antônio chega no Senado, aí já, só nisso já tinha mais de 20 mil pessoas, tá, em frente ao Senado. Ele olha, o corpo de César já morto, né, só para deixar claro. Ele olha pro corpo de César, manda limpar o corpo de César para poder enterrar. Porém, ele pega a túnica de César. Túnica é essa parte branca aqui, tá? Já vermelha de sangue. Vai até a parte de fora do Senado, pega a túnica e diz:
Os senadores romanos mataram o maior símbolo de Roma, o maior conquistador da nossa civilização. E é isso que eles fazem. Pega a túnica de César, joga numa pira de fogo, começa a pegar fogo. Parece até filme, né? Aquele negócio de filme. População chorando. Marco Antônio diz: a partir de hoje, perseguiremos os senadores que mandaram matar César. Marco Antônio, então, com suas legiões, marcham para capturar e matar os senadores. Gente, é um negócio de maluco. E aí parte da população também vai matar senador, enfim. É quase uma anarquia em Roma. Todo mundo matando todo mundo. O Cícero vai ser morto. O Cícero é morto de um negócio. É assim, umas mortes malucas, tá? Por exemplo, o Cícero vai ser morto com uma espada que ela vai da medula até o coração. E aí, para morrer de vez, para não ter, se sobreviver, nem conseguir andar. É esse nível. É cortando cabeça, enfim. Só que nem todo senador apoiou a morte de Júlio César. Teve aqueles que não apoiaram, de fato, e aqueles que não responderam, chamados isentões do Centrão. Marco Antônio volta ao Senado. Volta ao Senado e descobre que existia um testamento de César. Marco Antônio leu o testamento na íntegra. Por quê? Eu preciso que você entenda. Quem era o sucessor natural de César? Marco Antônio, mais próximo a César e que foi leal a César. Marco Antônio lê a carta na íntegra. No final da carta dizia que César transferia tudo que ele tinha, poder, riqueza, legiões, para um cara chamado Otávio Augusto. Quem é Otávio Augusto? O Marco Antônio ele lê aquilo tudo em voz alta, ele não tem mais o que fazer, né? E você pode entender como burro ou como honesto. Depende do seu ponto de vista. E aí, galera, porra, Otávio Augusto, nem o Senado entendeu. 2 minutos passados, quem entra no Senado? Otávio Augusto, da família Otaviana. Preciso que você lembre, eu te falei lá no início, antes, quando a gente começou a falar de César. César, que não se sabe de onde ele veio, né? Dizem que ele era filho de prostituta, precisava ter uma ascensão social, ele não poderia ser um plebeu, ele tinha que ser um patrício. Então ele faz um acordo com a família Otaviana, sendo que, após, caso ele morresse, toda a sua riqueza era transferida para para algum Otaviano. E aí tudo é enviado, ou melhor, é dado, tudo de César é dado ao Otávio Augusto. Só que o Senado entende, não pode ser assim. Não pode ser assim. Senão Marco Antônio pode dar uma de maluco e matar todo mundo de novo. Mandar matar todo mundo. Qual a saída encontrada pelo senador romano? O segundo triunvirato. E aí nós falamos no Otávio Augusto, no Marco Antônio e no cara chamado Lépido, que era um senador, mas esse aqui não serve de porra nenhuma, tá? O cara nem gostava de política. Só tá ali para completar os três. O problema todo vai se dar entre Otávio Augusto e Marco Antônio. Aí é onde dá merda. Marco Antônio, como te falei, viciado em vinho, todo dia chegava no Senado, odiava as assembleias, chegava todo dia bêbado. Otávio Augusto não. Otávio Augusto gostava. Viveu sua vida toda com os senadores indo na sua casa. Então ele entendia do jogo político. Marco Antônio não. O Otávio Augusto está doido para tomar o poder. O que ele faz? Ou melhor, desculpa, o que o Marco Antônio faz? Diz, sempre foi apaixonado por Cleópatra, desde o dia que a viu. É necessário que um cônsul romano vá à sua principal província. É necessário que há de ir alguém ao Egito. Eu me coloco à disposição aí. O primeiro a concordar é o Otávio Augusto. Marco Antônio é até estranho. Fala, você concordando comigo? Beleza. Marco Antônio vai, ele e suas legiões. Vai para o Egito. Chega no Egito, é recebido por Cleópatra, já com aquele, já falando, né, com outras intenções, enfim. É convidado para uma ceia no Egito, e tem toda aquela questão de bobo da corte, enfim, pessoal pulando, enfim, tudo aquilo. Marco Antônio comeu e bebeu de tudo que ele queria. Comeu e bebeu de tudo que ele queria. Ele não dormiu sozinho. Começa, então, um dos casos mais famosos da história. Marco Antônio e Cleópatra. Marco Antônio
começa a se relacionar com a Cleópatra e vai ficando um negócio mais profundo. Só que Otávio Augusto não é burro. Otávio Augusto é dos três, é o mais inteligente. Claro que ele enviou espiões entre aspas, né? Não é da forma que você conhece hoje, para o Egito, junto com o Marco Antônio. E aí ele começa a receber notícias. Ó, Marco Antônio está se vestindo como egípcio. Marco Antônio anda descalço pelo palácio. Marco Antônio pinta o rosto como os egípcios. Marco Antônio se depila como os egípcios. Aí pronto. Era tudo que Otávio Augusto precisava. O Lépido já tinha se afastado. Marco Antônio já é praticamente um egípcio. O Otávio Augusto publica isso para os romanos. A sociedade fica revoltada. E aí, nos anfiteatros, né, no teatro romano, nos teatros romanos, vão ser criadas paródias do Marco Antônio junto com a Cleópatra. Por exemplo, né, era colocada a Cleópatra como um general e Marco Antônio como princesa. Enfim, é um negócio de maluco. Marco Antônio fica sabendo que seu prestígio não existe mais em Roma. Ele já entendeu isso. Fica revoltado. Fica revoltado. E além disso, o que ele vai fazer? Ele vai voltar a Roma? Não. Ele simplesmente rompe com Roma. Pô, o próprio general rompeu com Roma. Quando ele rompe com Roma, ele diz, ele dizendo, na verdade, que não volta a Roma. E aí, de novo, ele faz tudo que Otávio Augusto queria. Otávio Augusto, então, manda legiões para o Egito. Só que Otávio Augusto não é um general. E aí ele manda o general prometendo a esse general a sua própria irmã. Chegando lá, toda a legião e Marco Antônio, todo mundo fora de forma. Todo mundo gordo. Só comendo e bebendo o dia todo. Claro que vai ficar. É iniciada a Batalha de Actium. Otávio Augusto, as tropas de Otávio Augusto vencem Marco Antônio. Marco Antônio e Cleópatra recorrem ao suicídio. Marco Antônio se dá uma morte general. Coloca a túnica romana, a roupa romana, né? Com a crista, com a cristina romana. E se dá uma morte general. Pega o punhal, bota na direção do umbigo, empurra em direção ao coração. Morreu. Isso dentro do Egito, tá? Cleópatra não vai morrer ensanguentada, né? Então, o que ela faz? Ela se deita ao lado de Marco Antônio, pega uma cesta e bota sua mão dentro da cesta, onde tem cobras de todas as espécies ali. Começa a picar Cleópatra, ele simplesmente vai morrer. O casal mais famoso acaba de morrer. Dessa forma, só para deixar claro, tá, o Otávio Augusto vai dar um funeral de general para Marco Antônio, devolve o corpo de Cleópatra para o Egito. Tudo isso vai ocorrer, assim, no cenário ético pós-conflito, tranquilo. Só que o Otávio Augusto, porra, não tem Marco Antônio, não tem o Lépido que saiu, que pediu para sair, ele olha para aquilo e fala, porra, por que não? Por que não me dar o título de primeiro cidadão? Primeiro cidadão, o título de imperator, título de imperador, dando início ao Império Romano. Otávio César Augusto é o primeiro imperador romano. E aí, nessa questão do Império Romano, só para deixar claro, tá? Às vezes alguém pode pensar isso e perguntar: pô, professor, Otávio Augusto viveu na época de Cristo? Sim. Vai ser um dos imperadores da época de Cristo, de Jesus, só para deixar claro. Só que ele morre em 14 depois de Cristo. Então, quando ele viveu só a adolescência de Jesus, tá? Só para deixar claro, antes que alguém pergunte. Foi mal. Aqui, como eu te falei, eu não vou falar de todos os imperadores romanos, até porque é gente pra cacete. Mas aqui são as principais características. Deixa eu ver aqui. Só para vocês terem noção da quantidade de imperadores, tá? Por isso que não dá para falar de todos. Tranquilo? Mas daqui a pouco a gente cita alguns aí que são meio malucos. Só voltando para cá.
Aqui são características que vão percorrer todo o Império Romano. Por exemplo, a política do pão e circo. Política de manipulação, que existe até hoje. Só que aqui você utilizava os gladiadores, colocava esses caras lá na arena. Aqui, no governo de Otávio Augusto, ainda não existia o Coliseu, vai existir só depois. E botava os caras para lutar. Em troca de apoio. É isso que acontece, gente. Por isso, pão e circo. Ou seja, você dá o circo para a população e ela te dá o seu pão. O seu pão é o apoio que ela pode te dar. Tranquilo? Política de manipulação. E aí vários vão lutar. Por exemplo, tem um cara chamado Marco Aurélio, filho dele. Vai lutar contra um gladiador. E aí tem isso fala sobre essa história, né, no filme. Se eu não me engano, como é que é o nome? É Gladiadores ou Gladiador, né? Enfim, que fala sobre isso. Inclusive, vão dizer que o filho do próprio Marco Aurélio é que mata ele. Enfim. Maneiro, assistam o filme. É maneiro. Temos ainda a centralização do poder, claro, o Império. Profissionalização do exército, vai se tornar ainda mais poderoso o exército romano. E aqui esses dois pontos são muito importantes. Primeiro, o processo de romanização. O processo de romanização, como é que isso funciona? Olha para o mapa aqui rapidinho. Suponha o seguinte. Porra, Roma conquistou o território da Bélgica aqui, que já havia sido conquistado pelo Júlio César, mas só para a gente usar como exemplo. Conquistou a Bélgica. Assim que conquista a Bélgica, o que os romanos fazem? Você vai perceber. Calma, calma. Vamos lá. Ó. O Império Romano conseguiu conquistar a Bélgica e aí ele vai iniciar um processo de romanização. Como assim? Primeira coisa que ele faz, cria uma assembleia. Uma arquitetura para uma assembleia. Depois, cria uma para um senado, para as magistraturas. Cria um monumento que lembra muito o Arco do Triunfo, que existe na França, só que bem menor, para dizer que ali foi conquistado por Roma. E além disso, esse processo de romanização, ele não é para quem foi conquistado. Por exemplo, eu sou ali do território da atual Bélgica, fui conquistado pelos romanos. A ideia dessa romanização não é para mim, é para o meu filho. Porque eu já falo, por exemplo, germânico, já tenho minhas culturas germânicas, tudo isso. Mas o meu filho, ele vai nascer com uma cultura romana, falando latim. Tranquilo? Então, essa é a ideia. Para completar, temos ainda a Pax Romana. A Pax Romana é uma ideia de imperialismo. Assim como os Estados... Não vai sair essa porra que tá estranho. Enfim, é uma ideia de imperialismo. Assim como os americanos do século XIX falam sobre uma doutrina Monroe, assim como a Inglaterra fala de um fardo do homem branco, Roma fala sobre Pax Romana. O que são esses estudos que eu citei para vocês? Doutrina Monroe, por exemplo, é os Estados Unidos tentando ter sua influência no continente americano. A fardo do homem branco é a Inglaterra no continente africano, na Ásia. A Pax Romana é os romanos dizendo todo território fora do Império Romano é bárbaro. Entre aspas, civilizados são os romanos. São aqueles que vão falar latim. É aqueles que vão cultuar nossos deuses. São esses caras. Por isso, Pax Romano. Já é uma ideia de imperialismo. Tranquilo? Romanos como superiores. Excelente. Excelente. Quem não é romano é bárbaro. Tranquilo? Por isso que, lá nas aulas de Idade Média, principalmente o pessoal que fez turma de Supersex, quando chega nesse território lá da Idade Média, que é esse território da Germânia, nós chamamos de germânicos ou bárbaros. Germânico, bárbaro. Por que a gente utiliza a palavra bárbaros? Porque são aqueles caras que não sofreram influência romana. Então, vou te dar alguns exemplos. Exemplos de territórios que sofreram influência romana. Itália, Espanha, Portugal, a própria Inglaterra, a França, enfim. Todos eles sofrem influência romana, seja na língua, todas elas têm como língua mater o latim, e aí do latim você tem o português, o espanhol, o inglês, o francês, o occitano, enfim, por aí vai. Várias delas são cristãs. Outra característica que vai ser do Império.
mas eu só te conto isso daqui a pouco. Enfim, você tem uma Roma se expandindo pra cacete. E que essa Pax Romana é uma prática de, além de uma presença muito forte, de influência também. Tranquilo? Lembra muito, como falei para vocês, a doutrina Monroe e o fardo do homem branco. E também já é uma política imperialista. Tranquilo? Como colocado os romanos como superiores. Tranquilo? Já é essa a ideia. Show de bola? Essas características vão se dar por todo o Império Romano. Disso aqui eu falo daqui a pouco. Ou dá para falar agora? Acho que dá para falar agora. Os romanos, como é que eles faziam? Principalmente contra os germânicos, né? Eles conquistavam e, se pudessem, anexavam não, né? Capturavam príncipes, reis germânicos, com maiores símbolos. Mas principalmente capturavam os filhos desses caras. O Otávio Augusto, ele conquista esse território aqui, ó, que ele vai nomear de Germânia Inferior e Superior. Tranquilo? Nesse território, território controlado pela tribo dos queruscos, o príncipe é capturado, um cara chamado Hermann, e é enviado para Roma. Porra, criança ainda. E aí vão tentar mudar a cabeça desse moleque. Inclusive, mudam o nome dele. Ele, dentro de Roma, não vai ser chamado de Hermann, vai ser chamado de Armínio. Porra, Hermann, nome germânico. Armínio, nome romano. E aí, vamos ter conflito. A tentativa é avançar sobre a Germânia. E quem consegue? Quem entende do território? O Armínio. E aí os romanos estão indo. Até que chegam. Ei, chuva, sol pra cacete, enfim. Chegam na floresta de Teutoburgo. Aqui na fronteira já. E aí perguntam. Pô, praticamente pântanos, porra, chuva só que lá lamaceiro. E aí o general começa a gritar pelo Armínio. E cadê Armínio? Nada de Armínio. Armínio, no meio da chuva, de noite, meteu o pé. Foi liderar a tribo dos queruscos. Na chamada Batalha de Teutoburgo. No meio da floresta, o general começa a perguntar, cadê Armínio? Um fala, não vejo há um dia, o outro fala, não vejo há uma semana. E aí eles pensam, fudeu, fudeu. Quando eles olham, Armínio lá do topo do morro começa a gritar. Não sou Armínio, meu nome é Hermann. Sou da tribo dos queruscos, jamais fui romano. E a partir de agora, eu lidero os queruscos e nós os derrotaremos. E aí, filho, tem um problema. O Hermann com capacete, com elmo alado, enfim, parecendo até o Hércules, enfim, negócio de maluco, muito maneiro. E aí, porra, ele em cima do morro, filho, e os romanos embaixo, filho, o dia todo jogando lança, e é a imagem que representa isso. Filho, Romano morreu como gado. Coisa de maluco. Armínio conquistou e venceu os romanos. Aqui o monumento que existe até hoje na Alemanha, tá? Em homenagem ao Armínio. Ou melhor, ao Hermann, né? Enfim. Se eu não estiver enganado, ele é virado para a França, tá? Enfim. Roma perdeu. Opa, as tropas voltam. Daqui a pouco eu continuo. Olha aqui os imperadores romanos. Só para deixar claro, como eu citei, não vou falar sobre todos, mas tem alguns que são meio doidos, tá? Só para vocês terem noção. Por exemplo, esse cara aqui, um cara chamado Calígula. Esse cara aqui, ele chegou ao poder e vai querer criar primeiro um... Como é que ele faz? Não, minto. Ele é maluco por quê? A questão sexual em Roma, ela é muito aberta. O cara, ele vai simplesmente ter suas relações a céu aberto. Ele nomeia como senador o seu cavalo. Enfim, o negócio de Roma é maluquice, tá? É um negócio de maluco. Enfim. Tem o Nero, por exemplo.
O Nero, a primeira coisa que ele faz quando chega no poder é mandar matar a mãe. Nero doentão, isso aí. Nero, quando chega no poder, ele manda matar a mãe, porque a mãe tinha treinado o irmão para ser imperador e não ele. Enfim, também o Nero queria construir um teatro com o nome dele. E aí os senadores vão dizer, porra, Nero, já tem um, para que criar outro? Queria em Roma ainda, né? E aí, no mesmo dia à noite, o teatro que já existia pegou fogo. E aí, vão até a casa dele, tá lá tocando harpa, tranquilão. E aí ele, pô, pegou fogo, né? Que pena. Podemos construir um para mim agora. Claro que não vai ser construído, ele é morto. Senadores vão matar ele. Então, não é incendiar Roma, é incendiar esse teatro, entendeu? Para poder construir o dele. Que fica em Roma, entendeu? Enfim, tem outros, tem o Cômodos, por exemplo, aqui, esse carinha aqui, ó, o Cômodos aqui, ó. Ele que é o filho do Marco Aurélio, que existem relatos que ele mandou matar o pai para se tornar imperador. Enfim, tem qual é o outro? Tem uns meio doidos aí, mas enfim. Daqui a pouco a gente fala sobre alguns deles. Porra, esses nomes aqui me matam. Eu preciso achar aqui quem é o. Aqui é a família Claudiana. Tá. Enfim. Tudo isso tá dando merda. Esse mapa aí mostra a extensão máxima do Império Romano. Gente, olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. E nem é o maior império da história, tá? Nem é o maior. Mas, enfim. Tá dando merda. A questão do império internamente em Roma tá dando merda. Por que tá dando merda? Porra, é muito imperador. Eu te mostrei aqui, olha a quantidade de imperador que teve. Tem um período que não tá aí, mas que nós chamamos de. Porra, qual o nome que se dá? É... Porra, porra, gente, sistema de poder. Anarquia militar, por exemplo, são sucessivos golpes militares que estão ocorrendo em Roma, em meio ao império. Enfim, mais de 30, em 30 anos. Eu acho maluco o que está acontecendo. E aí vem o primeiro problema para o início da crise do Império Romano. Primeiro problema: o Império é grande demais. Para um imperador que está aqui controlar todo esse império, complicado. Complicado. Olha só, gente. O Império Romano já chegou até a Inglaterra, com Otávio Augusto, que ele vai fundar, por exemplo, a cidade de Londrina, hoje você conhece como Londres. Olha onde ele está já. Entendi. Ele já cruzou o Canal da Mancha. Caraca, ele já está chegando perto da Índia, está quase conquistando o Oriente Médio. Só acho que não se falava em petróleo ainda. Mas enfim, olha o tamanho disso, é a extensão máxima. E aí, Roma em crise. Roma em crise. Ou melhor, entrando em crise, é necessário entender que precisa parar de crescer. Por que precisa parar de crescer? Vamos entender isso. Porra, o imperador que está aqui em Roma. Aí, vamos. Só um exemplo, tá? O governador aqui da Bretanha, tá, por exemplo, porra, catando um ouro para ele. Como é que esse imperador aqui em Roma vai ficar sabendo disso? E se ele ficar sabendo daqui a 5 anos? Primeiro problema, administração. Segundo, desde que Roma é Roma, germânicos estão tentando invadir. É germânicos tentando invadir, romanos tentando conquistar. Desde quando Roma é Roma. Tranquilo? Então, há esse conflito também. Roma está ficando enfraquecida. Está ficando enfraquecida, está muito grande e está ficando enfraquecida. Qual a primeira saída? Qual a primeira tentativa de sair disso? Parar de crescer. Porra, maneiro parar de crescer. Só que tem um problema. Se você para de crescer, você para de ter escravo. Se você para de ter escravo, você perde a sua base. Você perde a base de toda a sua história. Vai ter início, então, a chamada crise do escravismo. Porra, tem que parar de crescer. Vai até parar de crescer, tá? Como eu te falei, essa extensão máxima. Qual outra tentativa? Aumenta os impostos. Para completar. Durante o Império, você ainda tem um fortalecimento do cristianismo.
Ou seja, o fortalecimento do cristianismo vai tirar do imperador aquela ideia de divindade. Teremos vários conflitos entre os pagãos e os cristãos. Tranquilo? Vários. Que não vai dar para que não é cobrado, por isso nós não entraremos nessa questão hoje. Aqui colocado para vocês, daqui a pouco eu mando para vocês. 395, o imperador Teodósio torna o cristianismo religião oficial. Como eu te falei, o império cai em 476. O cristianismo só se torna oficial em 395 depois de Cristo. Entendeu? Teodósio torna o cristianismo religião oficial e divide o império. Ele entende que não consegue controlar, então ele divide o império. Na verdade, quem divide o império não é ele, tá? O imperador Constantino já, não é o Teodósio. O imperador Constantino divide, então, o império em dois. Império Romano Ocidental, que é aquele que cai em 476, com sede em Roma. Império Romano Oriental, com sede em Constantinopla, antiga cidade de Bizâncio. Tranquilo? Importantíssimo entreposto comercial. Tranquilo? Desde o período da Antiguidade até os dias de hoje. Show de bola? Essa divisão do Império Romano é o que vai fazer com que Roma consiga aguentar, consiga ter o seu último fôlego para sustentar pouco menos de 100 anos. É isso que dá o último respiro, a divisão do Império Romano. Tranquilo? No meio disso tudo, lá na Mongólia, surge a notícia da cidade de Roma. Chega aos ouvidos do imperador mongol de que, da chamada tribo dos Hunos, que existe uma cidade no Ocidente, toda em mármore, toda feita em mármore, toda banhada a ouro, e que é extremamente linda. O nome do imperador, Átila, líder dos Hunos. Olha o tamanho do império do Átila também, tá? Nessa cor aqui um pouco mais escura. Império do Átila, um pouco mais claro, o Império Romano, tranquilo? Só que os hunos são diferentes. Átila diz que vai conquistar Roma. E ele vai. Os hunos são diferentes dos bárbaros germânicos. Também são são mais bárbaros que os bárbaros, só para deixar claro. Para vocês terem uma noção, é isso aqui, né? Parece até de um cachorro aqui na lança, né? Enfim, vocês vão entender o porquê. Quando a gente diz que eles são mais bárbaros que os bárbaros, gente, é um negócio de maluco. Vou te dar um exemplo. O Átila, por exemplo, entrou dentro e conquistou uma cidadezinha pequena. Suponhamos que seja essa aqui, ó, chamada Burgúndios, que é germânica. Chegou e conquistou. Quando eles conquistavam, eles se mostravam ainda mais bárbaros. Como assim bárbaro? Vamos lá, no exemplo mais básico. Porra, tá caçando, tá com fome, tá tentando invadir o território, foi lá, conquistou. Porra, tá com fome. Porra, tu vai lá, mata um boi na flechada, arranca a carne, o que você faz? Come, crua? Não. Mas bota embaixo da sela do cavalo, vai cavalgando, daqui a pouco você tira, o que fez? A sua carne. Você vai e come. É nesse nível. Enfim, tem outros também. Tem outros exemplos, por exemplo, os caras, eles aprendiam a atirar desde crianças. Atirar e a cavalgar, tá? Então, os hunos, eles eram os caras baixinhos, pô, pequenininho. Pequenininho que tinha suas pernas igual a alicate. Por quê? Viveu sua vida toda em cima de cavalo. Pô, batendo aqui o tempo todo. Com a gravidade, filho, você não cresce, sua perna vai ficar torta. Então, eles andavam igual a alicatezinho também. Mas eles tinham um diferencial para os romanos, que era a forma de atacar. Enquanto os europeus, em sua grande maioria, para atirar flecha, eles cavalgavam, viravam o seu cavalo para a direita para depois flechar, os hunos não. Os hunos atiravam cavalgando, filho. Soltavam a mão do cavalo, ele andando e atirava. Além disso, filho, é flecha com a ponta pegando fogo. Ninguém nunca viu aquilo na vida. Átila invade. Tá, só para te claro, outro exemplo de quão bárbaro eles são que eu ia dar, né? Quando eles pegavam cidades ainda mais pequenas, assim, conquistavam, eles pegavam, por exemplo, galinha pelo pescoço, ia no dente, tentava cortar o pescoço no dente e jorrava aquele sangue na cara tudo e comia a galinha do jeito que tava, filho. E aí, aquele troço escorrendo assim, ó.
Enfim, para se mostrar bárbaro, bárbaro pra cacete. Tranquilo? Negócio de maluco. Os hunos começam a conquistar. Passa a ter apoio dos francos. Na verdade, eles invadem por aqui, tá? Vem invadindo, 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 conquistando. E o que Roma faz? Quando Roma percebe que não tem como vencer os caras, todo mundo vem para dentro de Roma, fecha o portão. Que estava fora de Roma, Átila conquista. Átila conquista. E quem está observando isso tudo e rindo? Os bárbaros, os germânicos. Fala, opa, Roma não é mais a mesma. Átila conquista a porra toda, praticamente quase tudo em Roma, e volta. Ele não invade Roma. Quem invade Roma são os germânicos. Invadem Roma. Quando invadem Roma, eles vão incendiar a cidade, como está aí. Só não vão destruir toda a cidade por causa do Papa. Tá? O Papa diz: não se pode destruir uma cidade que foi construída por Deus. Então os germânicos, opa, param. E toda vez, e aí principalmente o pessoal que faz SpaceX, toda vez que a gente fala em Idade Média, sobre Roma, não é Roma que eu te contei tudo até agora. É uma Roma como um centro religioso, muito por conta do que o Papa fez. Não deixar que Roma fosse destruída. Além disso, preciso que você lembre. Esse cara aqui, chamado Imperador Teodósio, ele faz uma outra coisa também que ajuda a manter Roma de pé. Ele cria a chamada Lei do Colonato. Lei do Colonato é essa, que como Roma parou de crescer e não tem mais escravos, aquele trabalhador, aquele dono da terra, ele fica preso à terra. É o início de uma organização social, de uma mão de obra utilizada de forma muito ampla na Idade Média, que é a servidão. Tranquilo? Feudalismo surgindo. Que é a prática da servidão. Mas também, gente, não é eu dormir hoje na Idade Média, na Idade Antiga e acordei na Idade Média e vou construir castelo. Não é assim. Todo um processo. E você percebe que esse processo ele vem desde 395, quando Teodósio assume e já cria, por exemplo, a Lei do Colonato. A Lei do Colonato proíbe que as pessoas saiam de suas terras. Tranquilo? Roma caiu. A Idade Antiga, Roma cai em 476. A Idade Antiga, ela é finalizada. A partir de agora é o início da Idade Média. Idade Antiga iniciada lá com o início da escrita pelo homem. Terminada agora com a queda de Roma. A partir de agora é a Idade Média. E Idade Média, a gente fala depois, ou para quem já fez o SpaceX, vocês já viram também. E aí, toda vez que a gente fala na Idade Média, tem aquelas questões, por exemplo, a gente coloca na aula, instituições herdadas do Império Romano. Colonato é uma delas, principal. Tranquilo? Show de bola, senhores!